Glória a Deus. Nosso Senhor, igreja, amém? Amém. Vamos falar de Jesus. Glórias a Deus. E abra comigo a sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo de número 22. Josué, Antigo Testamento, logo depois de Deuteronômios, você vai encontrar o livro de Josué, e será a palavra de Deus a ministrar aos nossos corações esta noite. Livro de Josué, capítulo 22, nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 10, para a honra e glória do nome do Senhor. Feliz de ver a igreja do Senhor repleta de adoradores, bastante pessoas nos visitando, os primos, que Deus abençoe grandemente. Uma honra ter vocês aqui e todos os demais irmãos que vieram nos visitar nessa noite. Uma alegria muito grande ter todos vocês aqui. Diz assim a epígrafe, o título: Josué abençoa e manda para suas casas as 2,5 tribos. Quem encontrou Josué 22, dá um glória a Deus aí. Quem não encontrou, está sem a Bíblia, acompanhe pelo Data Show a leitura do texto que nos diz assim: Então Josué chamou os Rubenitas e os Gaditas e a meia tribo de Manassés e disse-lhes: Tudo quanto Moisés, o servo do Senhor, nos ordenou, guardastes, e a minha voz obedecestes em tudo quanto vos ordenei. A vossos irmãos por tanto tempo até o dia de hoje não desamparastes, antes tivesses cuidado da guarda do mandamento do Senhor vosso Deus. E agora o Senhor vosso Deus deu repouso a vossos irmãos, como lhes tinha prometido. Voltai-vos, pois, agora, e ide-vos às vossas tendas, à terra da vossa possessão, que Moisés, o servo do Senhor, vos deu da além do Jordão. Então somente tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, o servo do Senhor, vos mandou, que ameis ao Senhor vosso Deus e andeis em todos os seus caminhos, e guardeis os seus mandamentos e vos achegueis a Ele, e o sirvais com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Assim Josué os abençoou e despediu-os, e foram para as suas tendas, porquanto Moisés dera herança em Bazã à meia tribo de Manassés, porém a outra metade deu Josué entre seus irmãos daquém do Jordão, para o ocidente, e enviando-os Josué também às suas tendas, os abençoou. E falou-lhes dizendo: Voltai às vossas tendas com grandes riquezas, e com muitíssimo gado, com prata e com ouro, e com metal, e com ferro, e com muitíssimas vestes. Reparti com os vossos irmãos o despojo dos vossos inimigos. E assim os filhos de Ruben, e os filhos de Gade, e a meia tribo de Manassés voltaram, e partiram dos filhos de Israel de Siló, que está na terra de Canaã, para irem à terra de Gileade, à terra da sua possessão, de quem foram feitos possuidores, conforme o dito do Senhor pelo ministério de Moisés. Verso 10, para encerrar, diz assim: E vindo eles aos limites do Jordão, que estão na terra de Canaã, ali os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, um altar de grande aparência. E você diz: tem textos, irmãos, que a gente lê na Bíblia, quando a gente acaba de ler, a gente já entende o que Deus quer falar, já começa a glorificar. Tem alguns outros textos que são mais complicados de entender, e aí a gente tem que contar a história. Então eu já fiquei 1 hora de manhã contando a história para vocês da escola bíblica. Tem mais uma meia horinha aí do pastor falando. Quem aguenta ouvir o pastor falar mais meia hora? Então vamos lá, presta atenção para você acompanhar o raciocínio. Quando Deus promete, Ele tira Abraão do meio da sua família e promete que daria para ele e a sua descendência muitas terras, muitas posses, muitas riquezas. Sabe? De Abraão vem a descendência através de Isaac vem Jacó tem 12 filhos, da origem às 12 tribos de Israel. Esse povo depois vai cativo para o Egito, permanece cativo no Egito cerca de 430 anos. Depois Deus levanta Moisés é usado como instrumento de Deus para libertar o povo. Moisés tira o povo do Egito pela misericórdia de Deus e conduz o povo por
uma trajetória de 40 anos no meio do deserto. Quando Moisés morre, ele é sucedido por Josué. Josué ocupa um lugar de liderança à frente do povo que antes pertencia a Moisés. E Josué é o homem escolhido por Deus para fazer o povo de Israel entrar, tomar posse da terra que Deus havia prometido lá atrás para Abraão. Quando Deus faz uma promessa para mim e uma promessa para você, nós somos proprietários daquilo que Deus nos prometeu. Mas muitas vezes, mesmo sendo proprietários, nós ainda não podemos usar. Por quê? Porque nós não estamos na posse. Então chega um momento em que Deus fala: agora você pode tomar posse daquilo que é seu. E quando você toma posse, é quando você toca, é quando você entra, é quando você começa a utilizar aquilo e usufruir daquilo que Deus te entregou. E Josué é o canal de Deus para fazer o povo tomar posse da terra. E Josué vai liderando e comandando o povo através de muitas batalhas. Eles conquistam Jericó, derrubam as muralhas de Jericó, tomam posse daquela terra. Eles conquistam a terra de Ai e vários outros pequenos territórios no caminho, até que eles chegam no Jordão, no Rio Jordão. E a terra prometida que Deus havia falado, a terra que Deus havia dado por propriedade para Israel, na sua maior parte, a maior porção dessa terra, ficava do lado de lá do Jordão, além do Jordão, para frente do Jordão. Então eles vinham do Egito, aqui, peregrinavam pelo deserto, do lado de lá do Jordão ficava a maior parte da terra. Mas havia uma pequena porção da terra que ficava do lado de cá do Jordão, daquém do Jordão. Então havia cerca de 80% da terra, aproximadamente 75% ficava do lado de lá do Jordão, e outros 25% ficava do lado daqui. Quando eles chegam no Jordão, e ali o povo se organiza para atravessar o Jordão, Josué para a comitiva com o povo e fala assim: olha, vamos fazer o seguinte, como Moisés já havia determinado mais ou menos como vai ser a divisão da terra, então este pedaço aqui, antes do Jordão, vai ser dado à tribo de Ruben, à tribo de Gad e à meia tribo de Manassés. Então essas tribos vão ocupar esta região aqui, este pedaço. E esse pedaço, os inimigos já foram derrotados completamente, esse pedaço já está pacificado, vocês podem entrar, ocupar as suas terras, construírem as suas casas, estabelecerem suas famílias, plantar fazer sua agricultura, o pastoreio, enfim, trabalhar e seguir a vida de vocês. Enquanto nós, o restante das tribos, vamos avançar para conquistar as outras terras do lado de lá do Jordão, porque os inimigos ainda estavam lá, e eles precisavam derrotar, retirar o povo que ocupava aquela terra para tomar posse da terra que Deus havia prometido. Só que, muito embora eles tivessem a liberalidade de permanecer na terra que Deus havia dado, muito embora Josué tivesse liberado eles para ocupar a terra e seguir a vida deles, eles poderiam olhar e dizer assim: nós já ficamos 40 anos no deserto andando, nós já lutamos um monte de guerra, Deus nos deu essa terra aqui, a terra é minha, eu estou cansado, eu vou ficar aqui na minha terra e vou viver a minha vida. Eles poderiam pensar assim, mas eles pensaram diferente. E aí os líderes da tribo de Ruben, da tribo de Gad, da tribo de Manassés se reúnem e falam assim: não, vamos conversar com Josué. E eles dizem assim: Josué, o povo de Israel é como uma só nação, é uma só grande família. Muito embora a gente esteja dividido em tribos, o povo é um só. Então, não adianta eu ter conquistado a minha terra, não é suficiente que eu ganhei a minha porção, não é suficiente que eu esteja bem, enquanto os meus irmãos ainda não têm uma terra para chamar de sua. Não adianta eu ganhar minha possessão e eu ocupar minha terra, plantar, criar meus animais, tocar minha vida, enquanto eu sei que os meus irmãos vão estar na guerra lutando para conquistar a terra que era deles. Até porque, para que eu conquistasse essa terra que eu estou aqui hoje, os meus irmãos lutaram junto comigo. Então, se eles lutaram comigo para eu conquistar a minha terra, nós vamos lutar com eles para que eles conquistem a sua porção. Aí eles disseram assim: nós vamos deixar aqui a nossa família, os nossos animais que nós temos, e vamos ocupar aqui a terra, deixando alguns soldados para guardar essa terra, e o restante, 40 mil homens do nosso exército das 3 tribos, vai marchar junto com o restante do povo, até que todo mundo conquiste a sua terra. E eles saem, atravessam o Jordão e passam, você pensa que foi pouco tempo? Foram 7 anos de guerra. Durante 7 anos, eles tinham a terra deles lá,
mas eles deixaram a terra deles lá para andar junto com o restante do povo, até que todos pudessem conquistar a sua porção. Glória a Deus. E enquanto eu estudava essa palavra, pastor Inácio, Deus falava ao meu coração assim, que este povo entendeu um princípio que nós precisamos entender. E hoje nós estamos aqui como igreja, mas hoje também é culto da família. É culto da família. E família tem que andar em unidade. Glória. Não adianta uma pessoa da família estar bem se o outro está mal, porque se um está bem e o outro está mal, a família não está bem, a família está mal. Não adianta um estar por cima e o outro está por baixo, porque se um está por baixo, está todo mundo por baixo. Não adianta um estar bem e o outro está sofrendo, porque se um está sofrendo, todos estão sofrendo. É necessário que a gente ande em unidade. A minha vitória é a tua vitória, mas a sua derrota é a minha derrota. O seu choro é o meu choro, e a minha conquista é a tua conquista. E quando nós andamos assim, o nome do Senhor é glorificado. O povo de Israel havia entendido que quando eles foram escravizados, haviam sido escravizados juntos. Quando eles passaram pelo Mar Vermelho juntos. E agora não era tempo de se separar, não era tempo de cada um olhar para si e dizer assim: a minha parte eu já conquistei, a minha terra eu já tenho, a minha casa eu já tenho, está tudo bem para mim, então o irmão que se vire, é problema dele, é a casa dele, é a vida dele, é o trabalho dele, é o ministério dele. Não, somos uma família, somos uma só casa, somos um só corpo, somos uma só igreja, somos um só grupo, e a derrota de um é a derrota de todos, a guerra de um é a guerra de todos, e a vitória de um é a vitória de todos. Você consegue pegar na mão de uma pessoa da sua direita, da sua esquerda e dizer assim: nós vamos andar em unidade. Fala assim para ele, fala assim para ela: pode contar comigo, porque eu estou contando com você. Irmão, uma família não prospera se ela não tiver unidade. Não prospera. Certa oportunidade, Jesus expulsa um demônio. Aí quando Jesus expulsa um demônio, os fariseus, os saduceus, os escribas religiosos da época dizem assim: ele expulsa um demônio porque ele é o príncipe dos demônios, é o chefe dos demônios. Aí Jesus fala assim para eles: se eu fosse chefe dos demônios e estivesse expulsando outro demônio, então esse reino, o reino dos demônios, estaria dividido, e o reino dividido em si mesmo, ele não prospera. Nenhum reino, nem para fazer o bem, nem para fazer o mal. Só que o adversário, o inimigo, ele junta forças para poder lutar contra nós. O inimigo junta forças para lutar contra a sua vida, para lutar contra a igreja do Senhor, para lutar contra a sua família. Então é tempo da igreja dar as mãos e se juntar, é tempo das famílias dar as mãos e se juntar, e todos caminharem em unidade, para que nós possamos combater os nossos adversários e cantar o hino da vitória. Mas é assim que a gente faz sempre, irmãos? Não. Muitas vezes a gente olha só para o nosso interesse. Para mim está tudo bem. Revela, Senhor. Para mim está tudo certo. Aleluia. Mas o outro está ali. Mas o outro é problema do outro. Jesus fala que a igreja, ela é um único corpo. Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. Se a sua mão direita dói, o corpo todo sente. Se o dedo do pé dói, o corpo todo sente, sofre, padece. Portanto, nós temos que aprender a cuidar uns dos outros, a andar em unidade. E estes homens da tribo de Rúben, da tribo de Gade, da minha tribo de Manassés, nos ensinam de maneira prática esta lição. Só que aí você pensa assim: eu vou ajudar eles ali, mas como é que fica a minha casa? Como é que fica a minha família? Como é que ficam as minhas coisas? Presta atenção. Quando eles foram para a guerra, 40 mil soldados na guerra, deixaram as famílias, alguns soldados guardando a terra, e mais do que aqueles soldados, quem guardou aquele povo foi o próprio Deus. Nenhum inimigo
inimigo atacou e venceu aqueles homens e as suas famílias. Eles permaneceram ali seguros. E durante 7 anos eles pelejaram, lutando para que a tribo de Azer, para que a tribo de Zebulon, para que a tribo de Judá, cada um pudesse entrar na sua terra. Só que em cada guerra que eles entravam, os inimigos que estavam ocupando a terra, eles se levantavam, pelejavam contra, e o povo de Deus vencia. Porque quando a gente está do lado do Senhor, e Deus é o general, e nós somos desse exército, a vitória ela é certa no nome do Senhor Jesus. Nós só entramos em batalhas para ganhar. O inimigo pode até achar que leva melhor em um momento, mas no final, o cântico de vitória pertence ao povo de Deus, porque o Senhor nos faz mais do que vencedores. E eles começaram a ganhar muitas vitórias, muitas batalhas, foram vencendo várias guerras. E a cada guerra que eles ganhavam, como tradição daquela época, quando um inimigo derrotava outro inimigo, as riquezas do povo derrotado, do povo conquistado, passavam para o conquistador. Era chamado isso de despojo de guerra. Então eles iam lutando, pastor Inácio, venciam os inimigos e juntavam aquelas riquezas. Aí eles iam lá, juntavam contra outro inimigo e conquistavam mais riquezas. Iam lutando, derrotando outro inimigo e conquistando mais riquezas. E à medida que eles iam ajudando os seus irmãos a entrarem na posse da terra, eles iam ajudando os seus irmãos a conquistarem a sua promessa, Deus também ia abençoando a vida deles. Sabe por quê, irmãos? Porque você pode pensar que você está fazendo bem, que você está ajudando, que você está se esforçando em favor de alguém e que ninguém está vendo, mas existe um Deus que honra, que abençoa, que prospera. Existe um Deus que multiplica o esforço daquele que luta muitas vezes sem o seu próprio interesse, mas olhando para o interesse do outro, porque enquanto você cuida da casa de Deus, enquanto você cuida da sua família, enquanto você cuida do seu irmão, o Senhor cuida de você, o Senhor cuida da sua vida e o Senhor cuida da sua casa. Eles foram ganhando muitas guerras e juntando um grande despojo de guerra. 7 anos depois terminam as batalhas. Todas as batalhas vencidas, o povo de Israel estabelecido, se organizam na terra, a terra é dividida, todas as tribos, cada um toma posse da sua porção. E aí Josué chama aqueles 40 mil soldados valentes para eles assim: parabéns, parabéns pelo que vocês fizeram. Vocês não tinham obrigação de fazer, mas vocês não fizeram por obrigação, vocês fizeram por amor, por senso de responsabilidade. E Josué chama aqueles homens e agradece a eles, parabeniza, elogia. Eu posso te falar uma coisa, irmãos? Isso está um pouco em desuso nos dias de hoje. A gente tem uma facilidade muito grande para criticar, mas uma dificuldade enorme em elogiar. Olha para o seu irmão, fala assim: quando foi o último elogio que você fez para alguém, hein? Olha aí, pai. Olha aí, Senhor. Oh, Jesus. Oh, aleluia. Meu irmão que respondeu assim: a minha memória não é tão boa assim também, como quanto tempo? A gente tem dificuldade de elogiar. Parece que quando uma pessoa faz uma coisa certa, só faz obrigação. Elogie. Elogie alguém que veio aqui cantar um louvor, que falou com você. Faça: Deus usou sua vida hoje para falar comigo através desse louvor. Elogie alguém que está lá na porta recebendo, visitando, aguardando, tomando conta do seu carro enquanto você está aqui sentado no ar-condicionado assistindo o culto. Elogie alguém que fez uma comida gostosa para você comer no almoço de hoje. Elogie alguém que está saindo cedo para poder trabalhar amanhã, pegando ônibus, pegando trem, pegando metrô, enfrentando chuva para trazer o alimento para dentro de casa. Chega, agradeça, obrigado. Agradeça a alguém que tem orado pela sua vida e que se hoje você está aqui na casa do Senhor, porque alguém pagou um preço de joelhos dobrado para que você estivesse sendo tocado pelo Espírito Santo de Deus. Lembre-se de elogiar, lembre-se de agradecer, lembre-se de dizer muito obrigado, lembre-se de olhar para alguém e dizer assim: parabéns pelo que você fez, porque essa sua atitude, essas suas palavras, essa sua ação fez diferença positiva na minha vida. E Josué chama aqueles homens, ele não precisava fazer, ele era o grande Josué, ele era o grande líder, mas ele fez a questão de reunir aqueles 40 mil homens e dizer assim: parabéns, muito obrigado pelo que vocês fizeram. Vocês não precisavam, vocês podiam ter ficado em casa, sentados, cuidando da vida de vocês, mas investiram 7 anos da vida de vocês
para estar aqui cuidando dos seus irmãos. Que Deus possa abençoar, honrar vocês, e que Deus os abençoe por aquilo que vocês fizeram. Quem vai passar a elogiar mais a partir de hoje? Você cobra o irmão do lado, né? Se ele não te elogiar, mas fala, o pastor mandou você não elogiar. Eita Deus. Olha aí, Jeová. E aí Jesus vai falar para eles assim: depois do elogio, podem voltar para suas casas, podem ir. E eles vão, irmãos, carregando todas aquelas riquezas: ouro, prata, vestes, ferro, animais, tantas riquezas. E aí eles fazem o quê? Atravessam o Jordão e chegam na terra da possessão deles. Quando eles chegam na terra deles, o que eles fizeram? Foram deitar, dormir, descansar, ver qual era a última série do Netflix que estava em alta para eles poderem assistir. Foi isso que eles fizeram? Sabe o que eles fizeram? Eles pegaram aquela prata, aquele ouro, aqueles metais, aqueles tecidos nobres, e daquilo que Deus havia dado, separaram uma parte. E com essa parte que eles separaram, eles construíram um grande altar de adoração ao nome do Senhor. Glória a Deus. Com aquilo que Deus deu, eles usaram uma parte para si, mas usaram uma parte para construir um altar de adoração ao nome do Senhor. Você sabia, irmãos, que de tudo que Deus te dá, uma parte Ele quer que você use para você, mas uma parte Ele quer que você entregue em adoração a Ele. E quando a gente fala disso em igreja, tem pessoas que só pensam em dinheiro. Ah, pastor, está falando do dízimo. Não. O dízimo, irmãos, e a oferta é a parte menos importante disso. Tem uma outra coisa que é muito mais importante. Você sabia que todos os dias Deus te dá 24 horas para você viver? Dessas 24 horas, quanto tempo você separa e entrega ao Senhor? Quanto tempo você entrega na empresa que você trabalha? Quanto tempo você entrega para você mesmo, nas coisas que você quer fazer? E quanto tempo você entrega ao Senhor? Oh, Deus, pensa nos dias da semana. A gente fala assim: domingo, irmão, separa o domingo para o Senhor. Não haga nada, não. Deixa o domingo. Ah, mas tem compromisso com o fulano. Não tem. Domingo é o dia do Senhor. Não, mas eu não posso, porque tem isso, porque tem aquilo. Irmãos, tira um dia da semana, que é o primeiro dia para você já começar adorando a Deus, porque quando você entrega o domingo ao Senhor, toda a restante da sua semana é abençoada na presença de Deus. Mas tem pessoa que não, ele coloca o amigo na frente, a namorada na frente, a mãe na frente, o filho na frente, o vizinho na frente, o jogo de futebol na frente, o passeio na frente, o Lollapalooza na frente, bota tudo na frente. E aí, se sobrar algum tempo, eu dou para Deus. Geralmente não sobra. E Deus, irmãos, Ele não quer o resto. Deus não quer o que sobra. Deus quer uma parte principal. Ele quer ocupar um lugar especial na tua vida. E é tempo da gente separar e começar a dar uma parte especial. A primeira parte é entregar nas mãos de Deus. Presta atenção. Eu vou ser breve hoje. Aleluia. Terminar rápido. Eles constroem um altar ao Senhor. E por que eles constroem um altar ali, prefeito Eduardo? Presta atenção, isso é muito forte. Porque, como eu contei para vocês, isso aqui é a terra. O Rio Jordão passa aqui. Todas as tribos estavam do lado de cá. Só tinha 2,5 tribos desse lado, do lado de lá. O templo, na verdade nem existia o templo ainda nessa época, era o tabernáculo. Ele ficava em Siló. Siló ficava na outra ponta, muito distante. Então o que eles pensavam? Deus nos deu uma porção da terra aqui. Entre a nossa casa, o lugar onde nós estamos, e o tabernáculo tem uma distância muito grande. É longe para ir. É difícil para ir. A distância entre as nossas terras e o tabernáculo é grande. E ainda tem um rio que tem que atravessar. Existem épocas do ano que o Rio Jordão ele fica tão alto, tão elevado no nível das águas, que é muito difícil até nos vales você conseguir atravessar. Quase não dava para atravessar o Jordão. Então o que eles pensaram?
Em alguns momentos não vai ser possível a gente ir até o tabernáculo para prestar culto. Vai ter dias que vai dar para ir, mas vai ter dias que a gente não vai conseguir ir até o tabernáculo. Mas não é porque eu não vou até o tabernáculo que eu vou deixar de adorar a Deus. Se eu não consigo adorar a Deus no tabernáculo, então eu vou construir um tabernáculo dentro da minha própria casa. Porque quando eu tenho um altar dentro da minha casa, eu louvo a Deus na igreja, mas eu louvo a Deus em casa. Eu já começo a minha adoração, já começo o meu culto em casa. E quando eu chego na igreja, eu não chego para ser cheio, eu chego para transbordar, porque eu já me enchi dentro da minha casa. Eu não deixo para adorar só quando eu chego na igreja, eu já começo a adorar dentro de casa. Eu não vou ouvir a palavra só dentro da igreja, eu já começo a meditar na palavra dentro da minha casa. E Deus fala comigo e com você que é tempo da gente voltar a construir e dar prioridade para os nossos altares dentro da nossa casa, porque o inimigo não quer que você tenha um altar dentro da sua casa. Ele quer que você pense que o lugar de adorar é só na igreja, mas o culto, irmãos, aqui é só de quinta e de domingo. E tem pessoa que nem vem de quinta, às vezes só vem no domingo, ou só vem no domingo e não vem na quinta. Então é muito pouco. É necessário você ter um local, você ter tempo, você ter um hábito de adorar dentro da sua casa. Então Deus me chama hoje a construir um altar dentro das nossas casas. Pastor, eu vou te contar um negócio. Você vai ficar chocado. Tem irmãos que não pegam na Bíblia se não for aqui no culto. Você acredita nisso? Sabia que tem Bíblia que já foi esquecida aqui na igreja? Ficou mês e o dono nunca procurou. Tem uma historinha que conta que uma irmã, ela perdeu os seus óculos. E ela foi procurar, falando, perdi meus óculos. Não sei onde estão meus óculos, desesperada. Preciso meus óculos para cozinhar, preciso meus óculos para trabalhar. E aí ela chamou os irmãos, vamos ajudar a procurar. Procuraram nas gavetas, procuraram na cozinha, procuraram no banheiro, não encontraram lugar nenhum. Aí eu falei, desisto. Aí ela falou, não desistir não. Nós vamos orar, esse óculos vai aparecer. Vamos orar. Aí ela falou, mas irmã, vamos orar. Aí foi, dá uma Bíblia aqui. Vamos pegar uma Bíblia que a gente vai ler na palavra do Senhor. Deus vai dar uma palavra para nós. Quando pegaram a Bíblia, o óculos da irmã estava lá no meio da Bíblia. E ela ficou uns 3 dias sem achar o óculos. Por quê? Porque fazia uns 3 dias que ela não pegava nada. Olha para o seu irmão e fala assim, cuidado com seus óculos, viu, irmão? Cuidado com seus óculos, irmão. Cuidado com seus óculos, irmão. Eita, Deus que é fé. Aleluia. Às vezes tem outras coisas perdidas no meio da Bíblia, irmãos. Que a gente não está achando. Porque está no meio da palavra e a gente não está sabendo onde procurar. A gente está batendo em muitas portas, não está procurando no lugar. Tem gente que não escuta um louvor durante a semana. O único momento que escuta louvor é quando vem para o culto. Mas escuta qualquer tipo de música fora. Mas louvor é só quando chega aqui na igreja. Aí é muito doido. Tem uns louvores que você coloca assim no YouTube, tem lá 8 milhões de visualizações. Aí você vai para tocar na igreja, metade da igreja nunca ouviu falar. O louvor está lá no hype. Está todo mundo falando, até gente do mundo está cantando. E o crente não sabe. Sabe por que não sabe? Porque não escuta nenhum tipo de louvor. Escuta. Tem gente que acha que a adoração é só quando entra na igreja. Aí chega no domingo, é de 6h30, culto às 6 horas, ele com terno, põe o vestido, pentei o cabelo, passa o gel, pega a Bíblia, vem pra cá. Aí chegou aqui, começa o culto, é 8h30, é 8 horas, acabou o culto, pensa apostólica, ele volta, desliga a chavinha crente e volta para a vida normal. Não, irmão, não é assim. Você é crente na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, de noite, de manhã, de madrugada, em casa, na igreja, no trabalho, na rua, no metrô, no ponto de ônibus. A palavra do Senhor está contigo. O altar do Senhor tem que estar construído. E nesse altar você tem que prestar cultos de adoração ao nome do Senhor. Quem entendeu aí o que Deus está falando? Se coloca de pé. Deus maravilhoso, o Espírito de Deus. Aleluia. Presta atenção aqui.